Olá, bem-vindos a mais um Conhecer e Prosseguir. Desde já, eu peço a você que inscreva-se em nosso canal, deixe a sua opinião sobre o nosso vídeo, se gostou ou não, e também deixe o seu comentário sobre dúvidas sobre este vídeo ou alguma sugestão de tema para estarmos trazendo aqui no futuro. Hoje, nós vamos estudar um tema um pouco triste, um pouco amedrontador. O nome do tema de hoje é Uma Terrível Maldição. O homem, quando criado, ele vivia em paz e harmonia no jardim do Éden. Porém, logo ele foi provado. Nós vemos no relato bíblico de que Lúcifer, o antigo anjo de luz, ele tomou posse do corpo de uma serpente e foi enganar ao santo casal. Infelizmente, Eva comeu do fruto e, dando ao seu marido, ele também comeu. Adão era um homem sábio, um homem inteligente. A inteligência deles naquela época, recém-criados por Deus, era muito superior à nossa hoje em dia. Então Adão, ele olhou para Eva, para a mulher que ele amava, pensou em todas as possibilidades, em tudo que poderia acontecer se ele comesse daquele fruto. Porém, por amor a ela, com medo que ela morresse, ele também comeu daquele fruto. E graças a isso, algumas coisas mudaram. De imediato, eles perceberam que estavam nus e se esconderam da presença de Deus por causa disso. Graças a isso também, após Deus descobrir o que eles tinham feito, eles foram expulsos do jardim. Eles não poderiam mais permanecer no Éden. E assim, eles tiveram que viver na terra. Porém, aquele belo jardim, aquele local onde as plantas nunca derrubavam suas folhas, onde as flores nunca murchavam, onde as frutas nunca estragavam e onde tudo era paz e alegria, seria muito diferente a realidade agora que eles iriam enfrentar ao sair de lá. E graças ao pecado deles, a terra, a serpente, a mulher e o homem receberam algumas maldições. E nós vamos ver quais maldições foram essas que estão narradas no livro de Gênesis. Nós vamos para o capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos ver o que diz lá. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui nós vemos a primeira maldição dada à serpente. A serpente, ela era um animal que provavelmente não se rastejava pelo chão, já que a maldição dada a ela foi que agora ela passaria a rastejar pelo chão, que ela passaria a comer o pó da terra. Infelizmente, para a serpente, não parou por aí. Ou melhor, para a serpente e para nós. Vamos ver agora o que o próximo verso diz. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós vemos que uma inimizade entre a serpente e os homens foi criada. Nós podemos notar que várias pessoas têm medo de alguns animais. Tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de cachorro, tem pessoas que não podem ver barata. Porém, a cobra, ela é um animal que, de uma maneira geral, os seres humanos têm uma aversão a ela. Onde aparece uma cobra, geralmente atrás vem alguém aparecendo querendo matar. Então a inimizade vem desde esses tempos. E também aqui Deus estava se referindo a Satanás e à igreja. A partir daquele momento, os filhos de Deus também seriam perseguidos por Satanás e viveriam aí em uma disputa por território, sendo que um prevaleceria em algum momento e em outro momento outro prevaleceria. Porém,
para não sermos pegos pelos enganos de Satanás, nós temos que estar sempre ligados a Deus. O próximo a receber a maldição foi a mulher. Vamos ver o que os versos sagrados dizem sobre isso. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então aqui nós vemos que a mulher deveria agora passar a ter dor quando fosse ter o seu filho. Quem já foi mãe deve saber a dor que dá ter um filho de parto normal. Eu não nasci de parto normal, mas foi por um pouquinho. Então minha mãe disse que é muita dor para se ter um filho. Então, mulheres, agradeçam a Eva, né? Por agora, vocês sentirem dor ao ter filhos. Se não fosse pelo pecado, a mulher teria filhos sem dor. Outra coisa também que mudou na vida da mulher é que, no propósito original de Deus, ela, tendo sido tirada da costela de Adão, serviria de um símbolo para que ela fosse igual ao homem, que fosse um ao lado do outro. Ela não foi tirada da cabeça para ser superior ao homem e nem foi tirada dos pés para que o homem a pisasse. Eles deveriam estar unidos, lado a lado. Porém, a partir da queda, houve agora uma diferença entre o homem e a mulher. Houve agora uma mudança na situação. A mulher passaria a estar um pouco abaixo do homem. Ela seria agora um pouco mais frágil. Nós podemos ver que o homem, ele domina algumas mulheres, né? Que hoje em dia as academias estão lotadas de mulheres. Então, o homem, ele pode dominar algumas mulheres pela força. Isso não deveria acontecer. Os dois deveriam ser iguais. Antes do pecado era assim, e se Deus quiser, um dia será novamente. Agora, nós vemos a maldição dada ao homem. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, ao homem foram dadas aí uma série de maldições. Ele deveria agora trabalhar duro para conseguir o seu sustento. A terra não seria mais tão facilmente arada, lavrada. Ele deveria agora suar para conseguir o seu alimento e o alimento da sua família. Ele deveria agora se alimentar das ervas do campo. Não era mais só estender a mão, colher as frutas e se alimentar. Ele iria sofrer um pouco para conseguir aí o seu sustento. Graças a ele também, o planeta recebeu uma maldição. A terra foi amaldiçoada. O homem, ele era o representante da terra. Ele era o governador do planeta. E ao entregar no domínio de Satanás, ele amaldiçoou todo o planeta. A partir deste momento, o planeta estava se deteriorando. E como se já não bastasse, a pior maldição de todas, o homem um dia ele iria retornar à terra. Assim como ele tinha sido criado do pó, assim como Deus pegou o pó e modelou o homem, ele iria retornar um dia. Ele iria voltar à terra. Ele iria morrer. A morte, ela foi instituída após o pecado entrar no universo. Após o pecado ter sido originado, a morte então passou a existir. Porém, demos graças a Deus pela morte, pois se não fosse ela, imaginem só, pessoas más poderiam viver para sempre e assim gerariam grande desconforto para aqueles que quisessem uma vida tranquila, para aqueles que quisessem buscar a Deus. Porém, nós devemos aproveitar a nossa vida, a nossa curta existência,
para louvarmos ao nosso Deus, o engrandecer e o esperar, para que um dia, quem sabe assim, possamos nos livrar dessas maldições e estarmos novamente na condição original que Deus planejou para o homem. Então, que nós possamos aguardar esse dia ansiosamente e que nós possamos aguardar ansiosamente também os próximos vídeos aqui do canal. Até mais a todos e tchau, tchau.